Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno Ponto News. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Só que não. Aí ele vai voltar, ele volta, sim, claro. Amanhã ele já estará aqui juntinho com você aqui na programação da 93 FM. E hoje sou eu com você com muito prazer, com muita alegria. E nós, é o seguinte, você sabe que você pode falar com o debate, né? A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho aqui. Hoje é terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. Nossa equipe está prontinha para te atender. Nossa querida Marcela Bastos, a Suelen Lima, Jair Cardoso, a nossa querida Kátia Regina. É isso, está no ar o nosso Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Mas não acabou, não. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, gente boa, 11 horas, 1 minuto, 11:01, e ela fala também no debate, Marcela Bastos. Meu amigo Cid, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, e é para esse WhatsApp, 96803-8319, que você manda pra gente o aniversário do seu pastor ou da sua pastora, tá? Que a gente vai comemorar hoje aqui. Como é que a gente comemora? A gente comemora citando o nome do seu pastor, o nome da sua igreja e orando por eles, pedindo a Deus que os abençoe. E pedindo a você que nos convide para a festa surpresa que você vai fazer, que inclusive. Que você compre um presente pro seu pastor também. Isso é muito importante. A gente só vai pra festa só. Cid, eu quero avisar que os nossos ouvintes, eles têm acompanhado a gente há 2 semanas e essa é a 3ª semana. Nós temos feito semanalmente o debate especial Você e o Candidato. Já recebemos 2 candidatos aqui apontados aí como os 5 primeiros aí pelas pesquisas de intenção de voto. 2 deles já recebemos e essa semana nós vamos receber o candidato Romário. Então, como é que você faz? Você entra lá no nosso site www.radio93.com.br, na televisão do site, que é onde passa aquelas imagens, você clica lá, vai estar lá você e o candidato, clica nessa imagem e escreve lá a sua pergunta para o candidato Romário. Marcela, eu não consigo entrar no site. Tá no e-mail? Manda para debate@radio93.com.br. debate@radio93.com.br. É bom informar, porque as pessoas estão questionando. Por que não pelo WhatsApp? Não deixa para mandar a sua pergunta no dia pelo WhatsApp. As perguntas pelo WhatsApp não são lidas. A gente só separa as perguntas que chegam pelo e-mail. Foi um critério que nós usamos para ser de maneira justa com todos os candidatos que vêm aqui, até porque depois eles levam para casa, levam para eles, enfim, para assessoria, esses e-mails, aqueles que eles conseguem responder aqui e aqueles não. Então, participe, debate@radio93.com.br. Nessa quinta-feira, o candidato Romário estará aqui com a gente. Dito isto posto, meu povo e minha pova, nós estamos juntos aqui na 93 FM. Vamos com o primeiro assunto de hoje do nosso debate. Diz assim o ouvinte: eu tenho mania de roubar pequenas coisas, comida da geladeira, pequenas quantias de dinheiro e algumas roupas também. Eu sei que eu não sou cleptomaníaca, eu não sou cleptomaníaca, porque eu consigo controlar esse impulso de pegar o que não é meu. Só que eu sei que já fiz muito mal a amigos e alguns patrões que até hoje não sabem que quem roubou tinha sido eu. As pessoas me amam e devotam carinho a mim, por isso eu me sinto uma péssima pessoa, me sinto péssima em agir assim com elas. Eu sinto que elas me amam, sinto que elas amam uma capa, na verdade, uma mentira. Alguém que eu queria ser, mas eu não sou. O que eu faço para ficar livre desse impulso de roubar? Isso é ação do diabo na minha vida? Como ser sincera e transparente com as pessoas que me amam? Meu querido pastor Samuel Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, também cantor de MK, modelo, cara bonito, parece comigo. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui no debate. Bom dia também aos queridos da mesa e a todo mundo que está nos ouvindo nessa hora. Eu acho que o primeiro passo a ser dado é o reconhecimento do erro, né? Muitas das vezes a gente diz que quer ser curado,
né? Mas a gente não reconhece que a gente está fazendo coisas erradas. O ladrão da cruz, ele alcançou em Deus o perdão a partir do momento em que ele reconheceu o seu erro, né? A Bíblia nos mostra que tinha um de cada lado. Um zombou, um achou que poderia, até porque ele viu Jesus preso, ele não conseguiu ver o Rei dos Reis além do sangue, ele só via o sangue, ele só via a coroa de espinhos. E aí ele zombou, mas o outro não, o outro conseguiu ver a Cristo mesmo naquela situação. E ele disse, nós estamos aqui por conta dos nossos erros. E aí depois disso ele teve autoridade, né, para pedir a Deus, perdão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, assim, a palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente tem desdobramentos aqui, eu acredito que os nossos colegas vão falar sobre isso, sobre o que é doença, o que é compulsividade, ou o que é falha de caráter, mas independente de qualquer coisa, se você consegue detectar o erro, o caminho é você confessar, buscar ajuda, e aí eu tenho certeza que o sangue de Jesus te purifica e pode tratar a tua alma. Entre nós também a nossa menina da mesa, a pastora Virgínia Estevão, da Igreja Semente de Fogo, em Botafogo, também cantora e canta pra caramba, canta bênção pura. Muito bom dia, minha pastora, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia, queridos ouvintes. Bom, eu acredito que o fato dela falar, eu não sou cleptomaníaca, isso já demonstra a falta de responsabilidade sobre aquilo que ela tem. Então, a questão não é identificar que ela é cleptomaníaca ou não, a questão é que ela, de fato, furta e, de fato, precisa resolver isso. Então, se ela não quer definir o diagnóstico dela como uma cleptomaníaca, então ela precisa definir como uma pessoa que está fazendo algo muito errado e que ela precisa mudar. Só que, quando você não enfrenta o seu problema, quando você não define aquilo que você faz de errado, você não consegue mudar. Então, a definição seria o que a faz cometer isso. Então, ela vai ter que começar a buscar dentro dela um posicionamento espiritual de definir não só como alvo parar, mas saber o que a impulsiona a isso. E o interessante é que ela precisa entender. É difícil na nossa vida a gente aceitar ajuda ou confessar. Mas o ato de você querer mudar é um ato também de você pedir ajuda. Se você não está conseguindo lidar com isso, seja o que for, talvez para essa pessoa ela roubar pequenas coisas, e não há a dimensão de roubar muito, roubar pouco, ela está roubando, ela está tirando de alguém. Então, o nome disso legalmente é furto, né? Que é você extrair algo de alguém sem emprego de violência, mas a verdade é que você precisa se posicionar, buscar ajuda, porque o que você está vivendo é a sua própria voz decidindo fazer o que você quer, e com isso você nunca consegue ser curada, porque olha a dimensão que você está me dizendo. Eu estou roubando, eu estou furtando, né? Melhor seria falar, mas não é uma grande soma, não é grande, mas é isso, esse é o ponto. Não é a dimensão daquilo que você está furtando ou colocando. Há uma doença que você precisa curar, há uma decisão que você precisa tomar. Então, indico para essa querida ouvinte, que ela se posicione, ouvinte, que se posicione a verificar dentro do coração dela a maneira de lutar contra isso. Pastor Elvis Breves, da ADVEC em São Gonçalo, também youtuber, outro cara bonitão também, que parece não parece comigo não, mas enfim. Meu caro Pastor Elvis, muito bom dia, amigão. Bom te ver de novo. No ministério, né? Tá no ministério. Tem solução, tem solução. Tem solução, tem solução, tem que orar. Olha, muito bom estar aqui contigo. Bom dia, meu amigo. Estar aqui com os pastores, com a pastora e todos vocês também que estão nos ouvindo. Eu sei que a gente vai responder o que essa ouvinte está perguntando, mas o pastor e a pastora começou aqui muito bem, que assim, a primeira coisa, ela reconhece que ela está vivendo de aparência. Então, isso aqui já é bom, porque ela está dizendo, eu tenho uma maquiagem, né? Eu estou maquiada. É que nem o jovem que me procurou, se dizendo que estava namorando uma menina igual a Beyoncé, né? Aí ele falou, olha, tem igual a Beyoncé. Eu falei, forte, né? Glória a Deus. Depois ele foi na casa dela, pegou ela desprevenida e descobriu que era Regina Casé. Estava sem a maquiagem, né? Então, assim, na vida espiritual, nada contra a maquiagem, né? Mas na vida espiritual não dá para maquiar e ela reconhece que está maquiada. Então, assim, de acordo com o Manual de Diagnóstico de Estatística da Associação Psiquiatra Americana, eles dizem o seguinte, que a pessoa, ou ela pode ter uma alteração em uma parte do cérebro, e aí é uma questão que ela tem que procurar um médico mesmo,
E diz também que um outro caso, na maioria das vezes, é falta de afetividade por parte dos pais. Então há talvez uma falta de paternidade aqui. Então ela é uma falta de pertencimento. Ela não teve todo esse carinho, esse cuidado, mas quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou assim, quando você começar a orar, comece a orar dizendo Pai Nosso. Então aqui é Abba, papai. Então ela precisa entender que ela tem um papai. O pai dela não está presente, o pai dela não deu amor, mas ela tem um papai que está presente, que dá amor. Então acho que ela tem que se reencontrar como filha, sabe, recebendo a paternidade do nosso pai. Muito bem, entre nós também o pastor Eduardo Merencio, da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Posse Nova Iguaçu. Bom dia, reverendo, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, tudo bem? Tudo bom. Paz para todos os pastores, pastora, nossos ouvintes. Eu vou fazer uma abordagem um pouquinho técnica, tá? Quando ela fala que tem uma mania e logo depois ela faz uma afirmação de que sabe que não tem determinado problema, isso é muito vago. As pessoas estão fazendo autoanálise por vídeos da internet. Eu quero dizer para essa ouvinte que ela precisa procurar um profissional que vai saber atestar se ela de fato tem ou não problemas emocionais, problemas mentais, que vai indicá-la para um neuro, e dizer para ela que, e para todo mundo que também anda se fazendo autoanálise, que as doenças emocionais e as mentais, elas têm níveis. Então a pessoa, acontece muito, chega a pessoa no consultório e diz, olha, eu sei que não tenho isso. E a gente olha, claramente ela tem. Só que ela não tem no nível que ela viu no vídeo, na internet. Por ela não se enquadrar 100% naquela palavra que foi dada no vídeo, ela então deduz que não tem aquele problema. E na verdade, só para citar um dos casos, a síndrome de Down, por exemplo, existe um escalonamento muito grande. O autista, por exemplo, tem um escalonamento muito grande. Então as pessoas têm doenças emocionais, têm doenças mentais. O Augusto Cury, recentemente numa palestra dele, ele disse que as doenças emocionais e mentais já estão numa proporção de 50% para cada nascimento. Ou seja, a cada 2 pessoas nascidas hoje, uma está nascendo com problemas mentais e com heranças emocionais que vão provocar surtos lá na frente. Pessoas, para terem surtos psicóticos, é quase que 100% atestado que pelos 22, 23 anos, se a pessoa tiver algum trauma, seja até um acidente de carro, ela pode surtar. E ela não sabia que tinha uma psicose latente, guardada, e ela veio à tona. Então, eu quero agora, nesse início de debate, apontar para essa questão técnica. As pessoas precisam de parar de dizer, eu sei que, eu me conheço, eu sei de onde venho, as pessoas já me disseram, eu tenho um amigo que disse que eu não tenho isso, e elas precisam ir a um profissional para ter um atestado nesse sentido. Gente, você sabe que, embora a gente está falando sobre essa questão de subtrair coisa de outras pessoas, esse assunto acaba sendo abrangente, porque também vai abranger pequenas corrupções do nosso dia a dia. O ouvinte acabou dizendo aqui o seguinte: Cid, eu não consigo parar de mentir. Uau. Não é nada grande não, nada que prejudique ninguém não. É mentira assim, tipo, eu não tô bem, eu tô passando mal, mas isso é só pro meu marido, eu minto essas coisinhas. Aí eu falei, gente do céu, e aí, gente? Quer dizer, são pequenas coisinhas que acabam criando um cenário, um mapa, né, de uma, vou dizer, psicopatia, sei lá, como é que eu diria esse negócio? Porque tá assim, ela diz que não é cleptomaníaca, mas ela sabe que esse ato que ela comete é um ato de cleptomaníacos. Mas ela diz que consegue dominar, mas então por que não domina? Exatamente, eu acho que esse é um ponto, né? A primeira coisa de uma pessoa que é doente, ela nunca reconhece a doença dela. Talvez o diagnóstico que ela está dando a si própria, um autodiagnóstico, possa levá-la a pensar que eu não sou isso. Mas aí ela se auto-absolve exatamente. Também. Não, exatamente. A própria voz. Isso tem muito a ver também quando a pessoa começa a ter um relacionamento com Deus e ela se posiciona a ouvir de Deus e ela só escuta a própria voz dela. Ou seja, o próprio ego dela que fala com ela, e ela passa a ter um relacionamento de convivência com aquela e conivência
com aquela doença. Então, o primeiro estado de uma pessoa, por exemplo, que eu trabalho com cura interior há muitos anos, então o primeiro estado de uma pessoa falar para mim, quando eu, por exemplo, vou trabalhar o rancor com ela, ela diz, eu não tenho rancor, mas se eu encontrar com ele, eu mato. Não, e não tem rancor. Então, é tipo, é muito interessante. Se você conversar com uma pessoa que diz que não tem rancor, ou que diz que não tem uma doença, porque isso pode ser considerado, por exemplo, uma pessoa que tem uma mania de beber. Então, eu acho que é a mesma situação, você precisa compreender que existe uma doença, existe uma coisa que não está bem, está fora do tempo da sua vida, e você precisa perceber, por exemplo, pessoa que mentira. Existe a questão espiritual e ajuda muito você a entender aonde você pode se espiritualizar para você se posicionar contra aquilo ali. Existe o diagnóstico, você precisa de ajuda, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, na verdade, você precisa de uma composição muito grande, mas, na verdade, você precisa de uma verdade dentro de você. Você vai ter que encarar uma verdade. Você não está bem e você precisa de ajuda. Então, busque por essa ajuda. E dizer para você mesmo que você não tem nada é literalmente você adiar o resultado da solução. Fique à vontade. Eu estava ouvindo o pastor Eduardo falando, né, sobre a quantidade absurda que temos hoje, né, de pessoas com distúrbios psicológicos, né, problemas mentais. A gente viveu uma experiência forte nesses dias no nosso ministério, né, debaixo de uma direção de Deus. A gente, durante algumas semanas, a gente se mobilizou para orar por pessoas com esse tipo de problema. E os cultos aconteciam às segundas-feiras às 5 horas da tarde e a igreja ficava superlotada. E aí ficou nítido, claro, para a gente que esse problema é maior até do que a gente tem noção. Mas, em contrapartida, eu preciso também destacar o fato de que algumas pessoas não têm a doença e se escondem atrás da doença, porque o problema delas é falha de caráter, né? E aí você tem N fatores. Ela pode ser fruto do meio, ela pode, como o pastor também citou aqui, ter tido a ausência de um pai, de uma mãe e tal na sua criação, ou não, ou ela pode ser esperta. E infelizmente isso também é cultural, né? O Brasil é um país de pessoas espertas que querem ganhar vantagem. E nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos ser luz no meio das trevas. A gente precisa, de alguma maneira, mostrar para essas pessoas que é erro. Sabe, é aquele pastor que sobe no púlpito para pregar, né? Mas que não está pagando a conta, que está comprando e não está pagando. Ele está roubando tanto quanto o outro que faz esses pequenos furtos. É como o Cid falou, é mais abrangente do que a gente imagina. Eu acho que falta domínio próprio, e isso é um gomo do fruto do Espírito, né, que precisa ser buscado pelo crente. Não é o que faz a gente tão imbatível assim, tão vencedor. A gente pede unção, pede poder, a gente quer fazer e acontecer, mas a gente não quer se autodominar, né? E domínio próprio a gente consegue produzir através de jejum, que é quando a gente está com fome e decide não comer, quando a gente faz vigília, que a gente está com sono e decide não dormir. Você vai trabalhando o domínio próprio. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, fala sobre o domínio da mente, né? Tudo que é bom, verdadeiro, puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O cara quer ter domínio próprio, mas ele ouve qualquer coisa. Eu consigo dominar meu espírito sendo seletivo. Eu posso ouvir músicas seculares ou músicas evangélicas. O que vai me fazer bem? O que vai trazer mensagens que vão forjar meu caráter à luz da Bíblia, né? Então, o domínio próprio, ele passa por situações pequenas do nosso cotidiano e que precisam ser observadas. Eu sei que existe doença, né? E essas doenças precisam ser tratadas, como foi bem dito aqui, precisam ser tratadas por profissionais da área, né? Você precisa procurar ajuda, você precisa entender que você precisa de ajuda. Mas, meu irmão, você está entendendo, você que está me ouvindo agora está entendendo que também nem sempre é uma doença. Às vezes é uma vontade de ganhar, né, em cima dos outros, né, vantagens, e aí você está se escorando atrás de uma doença. Saiba de uma coisa, ela até fala sobre capa aqui no e-mail, né? As pessoas estão lidando comigo, mas eu tô com essa capa que não sei o quê, né? Saiba que o que está escondido uma hora vem à tona, como aconteceu na vida de Acã, né? A capa está escondida e aí o problema começa a se alastrar e uma hora a revelação vem e identifica que o problema se alastrou por conta de uma decisão errada tua. Então é tempo da igreja também
ser mais crente, Amém. né? No sentido real da palavra, né? Ser mais santificado, separado para Deus. Aqui, o cleptomaníaco, a diferença dele para um ladrão é que o ladrão ele quer tirar vantagem e o cleptomaníaco não. Às vezes ele rouba uma caneta, algo até que ele tem 100 canetas, ele vai e pega aquela outra caneta. E às vezes não é nem para o uso dele, às vezes ele até devolve sem a pessoa saber que ele devolveu. Então por isso que eu comecei aqui falando nessa questão da falta de pertencimento. A pessoa, sei lá, ela quer ser aceita, ela quer... Então, às vezes, é até uma pessoa rica que faz isso, né? A pessoa pega pequenas coisas e ela é rica, ela tem muito dinheiro, ela não precisa disso. Teve uma atriz, Winona Ryder, que foi presa teve vários por causa casos, disso, e outras pessoas também lá. Eu gostaria... Agora, perdão, pessoal. Ela diz o seguinte, assim, ó, sei que não sou cleptomaníaca. Ela diz, eu sei que eu não sou. Aí ela pergunta assim depois, é uma ação maligna? Então ela está querendo dizer, ela está tentando justificar, como o pastor está dizendo aqui, ela está querendo justificar o que ela faz, dizendo que é uma ação maligna. Então ela está dizendo assim, ó, eu sei que eu não sou. Então será que é uma ação maligna? A culpa vai para né? A culpa vai para o diabo mais uma vez. Por que eu faço então? Né? Assim, o problema aqui, eu não acredito que seja uma ação maligna. Porque o caso de Eva, por exemplo, Eva, ela olha para a árvore, para o fruto, ela deseja porque é boa para se comer, então ela deseja. O diabo, a serpente, só vai falar com ela depois que ela se aproxima do que é proibido. Então, aí que você dá legalidade para o diabo. Primeiro você dá legalidade para o seu desejo e depois o diabo você pode até abrir uma brecha para o diabo entrar. Então, eu não acredito que isso seja uma ação maligna, que ela está roubando porque o diabo está dizendo, vai lá e pegue aquela caneta. É um problema que ela precisa tratar e, como o pastor falou muito bem aqui, ela tem que procurar um profissional. Eu gostaria de continuar pontuando algumas coisas. Pegando a fala de todos os debatedores, questão do caráter. O que é caráter? Caráter, 2 pontos. Somatória das escolhas de um indivíduo. Ou seja, o caráter, ele não é como a personalidade. A personalidade é algo engessada, é algo pronto. E a personalidade, ela vai ser personalidade até que a pessoa vá, até que ela finde a sua vida. Caráter não. Caráter é a somatória das minhas escolhas. O evangelho trata com caráter, não com personalidade. Personalidade, ela é alimentada por temperamento, por manias, por criação boa ou má. Personalidade. O evangelho trata com caráter. O evangelho propõe novas escolhas. A gente muda pela mudança da mente. Porque nós precisamos adquirir a mente de Cristo. Carl Jung, um psicólogo suíço, escreveu que é dele a teoria dos arquétipos. Ele vai dizer que existe um arquétipo chamado trickster. Ele é o arquétipo que sinaliza que todos nós, se é um arquétipo, todos nós, seres humanos, somos passíveis de sermos atacados por ele, ou termos isso no bojo da nossa personalidade. O que ele pensa? O trickster é aquele arquétipo que nos faz querer tirar proveito de alguma coisa. A pessoa está caminhando na rua, vê uma nota de R$100 caído na rua, ele instintivamente vai olhar e se apropriar emocionalmente daquela nota, até que ele venha... pela elaboração do seu pensamento, da sua moralidade, ele vai olhar para o lado de quem, é de alguém, mas o primeiro impulso achado não é roubado, é de onde nascem esses ditados. E essa irmã, ela pode perfeitamente estar sendo dominada por um arquétipo. Ou seja, ela sabe que não precisa, ela tem a elaboração mental de que ela não está dominada por um impulso que muitas vezes, quando é dominante sobre o indivíduo, a pessoa não tem noção de que é dominado. Se ela tem a elaboração de que ela não está num nível elevado de um problema emocional, logo é uma pessoa que consegue verbalizar, como ela fez aqui no seu e-mail. O que é que está atacando? É aquilo que ataca todos os seres humanos, uma possibilidade de se dar bem. A gente vê isso no ministério, a gente vê pessoas que atravessam o caminho das outras, isso na empresa, uma pessoa que tenta criar uma situação para ficar com a vaga de alguém, tudo isso é trickster. E com toda certeza, ela indo para um profissional, algumas coisas como essas serão tratadas, e o que vai ser tratado nela é o que a igreja tenta tratar. Faça novas escolhas e mude de vida. Tem uma outra ouvinte que diz o seguinte aqui: bom dia, amados, eu passo quase o mesmo problema, quase. Porém, eu não faço com outras pessoas, somente com meu marido.
Só em casa. Definido o alvo. É bem definido. Porque ele não deixa dinheiro nenhum em casa, gente. E às vezes eu quero comprar coisas pra mim. Eu me sinto como uma criança ao pedir coisas pra ele. Ele sempre fala que não, afinal tudo que é dele também é meu. Não é bem isso, gente? Não é tudo que é dele também. Tem um negócio que Aí diz não o seguinte, se trata de furto, né? Não, aí ela fala o seguinte, a pergunta que eu faço é, isso é roubar ou não é? No caso dela, já que tudo que é dele também é dela, aí até uma história que o pessoal fala, que se o marido tem R$50 e a esposa tem 20, na verdade ela tem 70 e o marido não tem mais nada. Eu sei que lá em casa é mais ou menos assim, tem um consenso lá, né? Mas enfim. A minha pergunta é por que ela realmente não se posiciona. Então, a minha pergunta é, diante do seu marido, porque dentro do seu relacionamento você não se posiciona? E eu sei que deve ser uma coisa muito difícil, mas eu me pergunto se ele age assim também por falta de limites que você está dando, por falta de você se posicionar com ele e falar e conversar com ele sobre a sua maneira de viver, de ter que pegar dinheiro daquilo que já é seu, né? Porque são dos dois. Mas a questão é, eu pergunto para você, será que em outras áreas na sua vida você também não está simplesmente tendo que usar subterfúgios para você não enfrentar a decisão de conversar com ele, chegar a alguma decisão sobre o que vocês estão passando, porque isso é um problema. Se ele não está te dando dinheiro, sabendo que você precisa, então talvez exista uma necessidade de negociação e de conversa para vocês poderem curar isso. Há alguma coisa acontecendo que talvez você não está falando aqui, mas que você precisa literalmente abraçar a ideia de que você tem que enfrentar isso. E não simplesmente usar subterfúgio de pegar o dinheiro que você tem, essa possibilidade, se condenando, porque claro, você se condena, nem deveria, mas a maneira como você está fazendo está errado. O que você está fazendo? Eu preciso de dinheiro. Então, será que você não poderia pensar sobre a maneira como você está fazendo isso? Acho que a questão da organização das nossas atitudes, né, do nosso tempo, é fundamental nos dias de hoje. Estava vindo agora no carro, né, e hoje foi um dia que, antes de eu chegar no debate, eu já tinha resolvido muitas coisas que talvez sem uma organização eu não conseguiria resolver. Que eu percebo que as pessoas elas não organizam tempo, não organizam ações e elas não organizam pensamento. Elas vão agindo de maneira desenfreada e aí acaba uma desrespeitando a outra porque não pensou antes. Tem uma frase, sabe, que eu amo e guardo no meu coração, não é bíblica, mas poderia ser, que é da Margaret Thatcher, que diz que pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações gera hábito e hábito gera caráter e caráter gera destino, né? Mas assim, só do pensamento para a palavra e da palavra para a ação, só a iluminação desses pontos de transição já faria toda a diferença na sociedade. Se a gente pensasse, né, e tomasse cuidado para não verbalizar, ou se a gente falasse, mas tomasse cuidado para não agir em cima daquilo que a gente está falando, a gente já melhoraria muito a questão dos relacionamentos. Então, eu acho que isso passa pelo casamento, passa pelas amizades, passa pela igreja, pela irmandade, pelo corpo de Cristo, né? A questão do respeito ao próximo. É seu. Né? O pastor estava falando, né, sobre esse ataque que temos, né, de querer tirar vantagem, que é algo que está dentro da gente, né, e a gente sabe da nossa natureza pecaminosa, né, de quanto somos limitados, né? Então, vamos pelo menos vigiar. Poxa, eu pensei que eu poderia pegar essa nota de 100, mas daí a pegar, né, já tem uma barreira a ser ultrapassada e o Espírito Santo nos ajuda nesses sinais, alerta, né, amarelo, não avança porque senão o carro vai bater. Então, que esse debate seja esclarecedor, não só para essa ouvinte, né, que escreveu para a gente, mas para todo mundo que está vivendo ladeira abaixo. Eu já vou terminar minha fala, mas uma das experiências também que me marcou muito na minha infância, eu morava numa ladeira, eu sempre gostei de jogar futebol, né? E quando a gente ia escolher, né, campo ou bola, o grande desafio era escolher o lado do campo, porque a gente morava numa ladeira. Então, assim, a bola era o que menos importava. Era o lado, né, do campo, o lado do campo que fazia toda a diferença. Ainda bem que eu não jogava Dependendo futebol. do lado que você escolhia, você com certeza ia ganhar. E aí, quando você pergunta assim, e aí, irmãos, me respondam, qual lado melhor numa ladeira? A grande maioria diz já o lado de cima, porque você se cansa menos. Não, é o lado de baixo. Por quê? Porque você consegue controlar a bola. Quando você está
atacando para baixo, você não tem o controle da bola, você dá um toque, ela corre muito mais do que você imagina, você tem que correr muito mais atrás dela. Agora, quando você está atacando para cima, você tem o controle da bola no teu pé. E é isso que eu percebo a humanidade ladeira abaixo, né? Perdendo todo o controle das suas emoções, e aí é por isso que todo mundo é muita gente, mas tem tanto roubo e aumenta tem tanto... tudo. Aliás, a gente vai entrar no próximo assunto já. Você sabe, pastor Elvis, que essa moça que acabou de falar pra gente sobre o marido dela aqui, ela mandou algo aqui em defesa dela também. Gente, ó, eu já tentei falar com ele várias vezes, gente, mas ele sempre diz que tá sem dinheiro, mas aí eu vou lá e abro a carteira dele. E aí, quando chega lá, gente do céu, a carteira dele escondida, cheia de nota de R$100, gente. Logo de 100. Olha aí, pastor. Dá pra fazer cabelo, não é? Dá pra fazer um cabelo? É ruim a gente ouvir só um lado, né? A gente não obedeceu o contraditório. Mas, assim, partindo do que ela tá falando, o próximo livro que eu vou lançar agora, o título é Casamento à Prova de Divórcio. Então, assim, você vê que o casamento lá em Caná da Galileia, Jesus não precisava ter realizado aquele milagre, porque, como o pastor falou aqui muito bem, foi uma falta de organização. Eles não se planejaram, foi uma falta de planejamento. Então, porque quando você faz uma festa, acaba o refrigerante, você fala, ó, vai ali e compra. Então, por que não foram comprar? Porque não tinham dinheiro, então eles não se planejaram para esse casamento, Jesus teve que realizar um milagre. Então, tem coisas no nosso casamento que não tem uma necessidade de um milagre, foi falta de planejamento, de organização. Então, assim, eu, por exemplo, sou muito preocupado em pagar conta. Sou muito preocupado. Então, primeiro tem que pagar as contas. Sobrou? Sobrou. Então, agora o que a gente quer fazer? Fazer isso aqui? Então, não adianta minha esposa querer fazer o cabelo, né? Vai fazer a unha, que aí é o preço... para pagar? Que o Cid tá me dando as contas dele para ele pagar. Não, mas minhas contas O senhor falou que gosta de pagar as contas. Pagar a conta, né? As tá preocupado em... Aleluia. Falou? Você sentiu, né? Deus tá falando. Falou aí. Aqui, agora, a minha preocupação, voltando aqui para essa ouvinte aqui que mandou o e-mail, ela diz assim, como que eu vou me livrar, né? Como que eu vou me livrar? A gente já falou aqui sobre várias situações. Tem que ir ao médico, você tem um diagnóstico, saber o que é de fato, de verdade. Mas assim, eu costumo dizer que eu acho que Eva, quando ela provou do fruto, ela ficou muito focada no fruto. Muito focada no que ela não podia fazer. Então tem horas que a gente realmente não consegue se livrar de um pecado ou de algo que se torna um pecado, sabe, reiterado na nossa vida, porque a gente está focado em não fazer. Eu acho que a gente tem que focar em se aproximar de Deus e não focar em não fazer o que a gente costuma fazer ou que tem vontade de fazer. Porque quando a gente foca no que a gente não pode fazer, a gente acaba fazendo. E quando a gente foca em Deus, quando a gente foca em se aproximar de Deus, a gente, cada vez mais próximo de Deus, mais distante a gente vai estar lá do erro. E o que aconteceu com Eva foi isso. Acho que Deus não estava ali, porque ainda não tinha chegado a viração do dia, já tinha passado. Deus não estava ali, por isso que ela provou. Se Deus estivesse com ela, ela não teria provado, ela não teria essa cara de pau. Então, muitas vezes a gente peca, que é falta de fé. Eu costumo dizer isso. Masturbação, por exemplo, é falta de fé. Porque se você tem certeza que Deus está ali, como tu vai fazer, meu? Como que tu vai pecar? Então acho que a gente tem que focar em se aproximar de Deus, porque quanto mais próximo de Deus, mais distante a gente vai estar do pecado. Há um pensamento geral que se diz, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você sabe que tem aqui o próximo assunto, diz o seguinte, ó, de janeiro até 11 de junho deste ano, a SEDAI flagrou cerca de 143 ligações clandestinas de água em 46 bairros do Rio de Janeiro, em 5 cidades da Baixada Fluminense, em São Gonçalo. Você sabe o que dá quase que um gato descoberto por dia. Os gatos mostram suas... Adorei isso aqui. Os gatos mostram suas garras por todos os cantos, inclusive nos bairros de classe média alta. Você conhece crente que usa gato? Aquele famoso jeitinho, né? E ainda arruma desculpa para isso? Qual é a visão bíblica para a questão do gato? Por exemplo, não tem nada a ver com o gato da SEDAI, nem com o gato da Light, nem nada, ou da Ampla. Agora é Ampla, mas agora é Enel, né? Por exemplo, rádios pirata. Não estou falando de rádio comunitária, estou dizendo rádio pirata. Aquela rádio onde de repente você percebe que pelo menos de 30% a 40%, 50% tem pastores falando, pregadores pregando uma rádio pirata. Não estou falando rádio comunitária. Rádio comunitária se mantém na linha, tudo certinho, não aumenta seu sinal, não rouba ali o sinal de ninguém, não entra no sinal de ninguém. Rádio pirata entra no sinal das outras rádios. E são crentes pregando. Usando de uma coisa que deveria ser uma coisa legal, mas usando meios ilegais. A maioria é rádio evangélica, né? Infelizmente, tem muito caso assim. Aí você entra nesse negócio de gato aqui. Gente, o que tem de gente que não precisava, mas está fazendo gato por aí afora. A gente fica vendo nos jornais por aí afora que, por exemplo, um condomínio de alto luxo
em determinado lugar estava com muitas ligações clandestinas de água, de luz. E aí, gente, como é que a gente fica numa situação dessa aí? Qual é a visão bíblica para essa questão de... É roubo também, é furto também isso aqui. Como é que a gente lida com isso? Ou não lida? Eu sei que a ruptura, ela não é tão fácil, não é tão simples. Por exemplo, eu já orei por pessoas que vieram me pedir ajuda porque queriam sair da comunidade, né? E só que o grande desafio é não só ter dinheiro para pagar o aluguel, mas ter dinheiro para passar a pagar conta de luz, água, que não paga dentro da comunidade. Então, assim, a ruptura não é fácil. Você largar essa facilidade e ter que arcar com alguns compromissos que você lá dentro não tinha, né? E a gente ora pedindo ao Senhor para abrir as portas para essa pessoa. Mas pelo menos a predisposição, né? A organização dentro do que a gente está falando até agora, para querer acertar a sua vida, isso é fundamental, né? E Deus já me deu algumas experiências assim, fortíssimas. A gente estava falando aqui de pagamento de conta, uma experiência forte que eu quero compartilhar com quem está em casa, e eu quero, inclusive, profetizar sobre a tua vida, né? Uma vez um irmão veio me pedir oração porque ele estava devendo R$2.000 a uma operadora de celular. E ele falou: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim para Deus enviar um recurso. E dentro da minha oração, Deus me orientou e eu falei para ele: você vai ligar para a operadora e você vai dizer que você quer pagar. E você vai pedir para a operadora fazer um parcelamento dentro daquilo que você pode pagar, mesmo que demore um tempo. E para a glória de Deus, e eu resumindo aqui, não acharam o nome dele, mesmo com cartas sendo enviadas, digitaram o CPF e a dívida dele sumiu. Deus pode fazer isso? Pode. Eu acredito que pela predisposição dele em querer acertar. E outras experiências de dívidas de R$70.000 que caíram para 700, para R$600, porque houve uma predisposição da pessoa em querer acertar. Queria fazer assim, uma negociação, né? Eu acho assim, o grande problema é sermos espertos, né? E aí tá todo mundo fazendo gato, gato de água, gato de luz, gato de net, de TV a cabo, de tudo, porque eu quero me dar bem, eu sou espertão. Nós somos crentes e nós precisamos ter a nossa vida em dia com Deus. Eu creio num Deus que supre a tua necessidade, Ele vai à tua frente. Se você estiver predisposto em acertar a tua vida, creia que Ele vai te surpreender. Quando você chegar lá, vai estar acessível para você pagar. Amém. Aqui, uma vez um irmão brincando falou assim: Noé não colocou um gato dentro da arca? Né? Por que eu não posso ter um na minha casa? Mas assim, o que a gente precisa entender é o seguinte: quando alguém faz um gato na casa, ele não está prejudicando a companhia elétrica, não. Ele está prejudicando porque a companhia elétrica ela não fica no prejuízo. Ela vai diluir isso na conta do seu vizinho. Os vizinhos, né? Então, por isso que às vezes você fala assim: gente, por que minha luz está vindo tão cara? Não é porque você está usando aquela quantidade de energia. Você está usando porque você está pagando pela energia que o outro não pagou. Então, quando você vê uma comunidade gigantesca, ninguém paga a luz, a companhia elétrica não está perdendo, ela está tirando do vizinho. Então, quando você pensar, eu tenho gato em casa, você tem que pensar assim: você está prejudicando o seu irmão. Entendeu? Eu quero... Pois não, pastor. A gente sabe, eu tenho amigos que trabalham na Light e recentemente eu vi uma denúncia, aquele tipo de denúncia de que estão forjando gatos para ganhar dinheiro em cima. Semana passada eu estava na lanchonete de um amigo e aí chegou um marcador de água e o rapaz, dono da lanchonete, falou assim: eu não quero essa conta. Eu já fui à SEDAI, já notifiquei, já abri 2 processos, já fui à auditoria, já fiz tudo que podia para dizer que eu não uso a água da SEDAI. Eu tenho poço. O bairro da Posse, em Nova Iguaçu, é todo serviço de poço, porque a SEDAI não chega ali. E isso é muito, muito grande lá. E aí o rapaz falou assim: não, você está devendo sim, mostrou a conta dele, R$10.000 de dívida. E ele falou: mas eu tenho processo, eu já notifiquei, já mostrei que não uso, e já fiz tudo que podia. E aí a palavra do rapaz, que não tem muito o que fazer, falou: lá no alto escalão, eles dizem o seguinte: vai lá e marca e entrega, porque alguém vai pagar. Então a gente precisa também moralizar o serviço público. A gente tem problemas hoje. A Light deve ser campeã em processos, como a Oi já foi agora há pouco tempo,
Não é? Eu entrei numa sala de auditoria com o juiz, e tinha uma sala com o juiz, com advogados, com promotoria, só para atender a LOI. Eu acho que hoje a SEDAI está do mesmo jeito, a Light está do mesmo jeito. Então a gente tem duas situações aí. Essa pessoa de quem eu estou falando é crente, é alguém que anda correto, que paga suas contas. Eu sei porque conheço a família. Mas a gente também precisa se mobilizar enquanto cidadãos para começar a bater forte em cima dessas agências que estão acharcando o pobre e tornando a vida deles impossível. R$10 mil, daqui a pouco querem tomar um bem desse rapaz. Sem dúvida. Tem um ouvinte que diz o seguinte aqui, olha, gente, eu conheço crente que usa net, gato net, usa TV net, gato net, tem gato na luz, e tem uma irmã aqui que ainda coloca veneno para matar os gatos que sujam o terraço dela. E detalhe, essa irmã também usa gato na luz, tá? E aí, gente? Eu acho que a questão é. Eu acho que a questão. Eu odeio gato. Ela tem gato na luz. Mas esse gato não mia. Mas arranha. Provavelmente suja, né? Deve sujar todo dia. Ela bota veneno pra matar as coisas na casa dela, e ela vai ficando com raiva, aquela raiva vira um instinto assassino. Mas o gato de luz ela gosta. Ela gosta. Né? Então eu acho que a questão que eu acho que, diante de uma situação errada, porque a situação de gato é visivelmente errada, é o comprometimento daquela pessoa de não aceitar. Porque, por exemplo, ela pode estar dentro de um lugar em que ela não pode dizer não. Ela tem que aceitar o gato por uma questão de vida ou de morte. Se você não aceitar, você vai ter que sair dali. Então, tem que se analisar de que o erro, me parece que, basicamente, quando você tira algo que você não deveria tirar, você está errado. Agora, como você vai se comprometer com isso, é um posicionamento. Você sabe que você pode não fazer aquilo, você tem que se posicionar como uma pessoa cristã, como uma pessoa que segue o evangelho, que você não deveria fazer. Mas às vezes é muito difícil. As pessoas separam aquilo que elas fazem na igreja daquilo que elas fazem na vida dela pessoal. Mas, na verdade, a igreja deveria ser o reflexo daquilo que você é e daquele relacionamento que você tem com Deus. Tem uma ouvinte que diz o seguinte, que, gente, eu estava conversando com a minha nora ontem, e Deus confirmou o que vocês estão falando. Ele confirmou que eu estava falando com ela ontem. Eu gostei muito do debate de hoje, viu? Aí fala o nome dela lá do Barro Vermelho. Ela disse o seguinte, eu pedi um relógio para a agência de energia aqui, para Ampla. Só que a menina, quando eu liguei, disse que ela não poderia colocar o relógio lá não, porque onde eu moro é área de risco. E disse que faz um gato, que seria bem melhor. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu gostaria de fazer o certo com Deus. Então, ela tentou. E outro ouvinte, seguinte, na verdade, o que precisamos mesmo é quebrar a cultura do jeitinho brasileiro e entender que Deus é o nosso provedor. Isso que eu ia falar. É falta de fé? São muitas concessões, né? O tempo todo. Abrindo concessões. E assim, não é só na questão das comunidades, né? E aqui mesmo, na nota, nos mostra que bairros de classe média e classe alta, né, estão fazendo isso. Eu me lembro que na Zona Oeste, num bairro conhecido aqui do Rio, né, de uma classe boa, né, digamos assim, eu fui procurar casas, a gente estava para se mudar, e eu fui num condomínio e cheguei lá e, não, aqui a gente não trabalha com gás encanado. Aí eu falei, não, tudo bem, é botijão e tal? Não, isso, é botijão e tal. Falei, eles entregam aqui a SEG e tal, as companhias entregam aqui? Não, é direto com o condomínio. Aí, aos poucos, eu percebi que, na verdade, era um grupo de milicianos que tomava conta de um condomínio de casas, né? E aí eu falei, meu pai, não, eu não posso morar aqui. Eu não posso morar aqui, porque senão você é conivente com a corrupção, você é conivente com o erro. Então, é uma questão de posição, às vezes até radical. Tem muita gente que critica a palavra radical, né? Diz, vocês são muito radicais, crente é muito radical. Nós somos mesmo, porque radical vem de raiz. Não? Nós temos raízes. Quando aquele homem quis seguir ao Senhor Jesus, ele pediu um tempo para enterrar o pai, e estava na lei que ele tinha esse direito. E Jesus, para mostrar que em alguns momentos a gente tem que ser, né, incisivo, ele disse, não, deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. Então, eu acho que falta... me desculpe, de repente alguém que tá ouvindo o debate deve estar achando, pastor Samuel hoje tá, porque ele só tá falando a mesma coisa. Mas infelizmente nesse meio gospel,
né? E eu não gosto muito dessa palavra gospel, mas, né, o meio evangélico também não. Mas a tradução, né? O pessoal prefere a palavra identificar no outro idioma do que a palavra, porque na verdade se você for traduzir, gente, gospel e evangélico é a mesma coisa. Evangelho é evangelho, na verdade. Mas né? parece que o gospel meio que cobre, ou que libera, ou que dá concessões. Fica mais chique. E a gente precisa voltar um pouquinho ao primeiro amor, né? Porque tem muitas obras, a performance tá maravilhosa. Eu acho que o evangelho nunca foi tão ativo como está sendo nos dias atuais. Mas e o comprometimento com Deus? Né? Aí parece que a carta, com o Espírito né? Santo. Parece aquelas cartas do Apocalipse, onde o Senhor fala, eu conheço tuas obras, eu vejo o que você está fazendo e acontecendo, mas eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Então a coisa da santidade está ficando cada vez mais para trás por conta dessas muitas concessões. Eu acho que a gente precisa tranquilizar os nossos irmãos que estão nos ouvindo justamente por essa questão. Que ele tem uma casa dentro de uma comunidade, ele pagava a luz, daqui a pouco tomou conta, e mesmo ele querendo pagar, ele não pode, porque a companhia não entra lá dentro para vai fazer eleição, então assim, não tem permissão para legalizar. Para essas pessoas ficarem em paz, né? Aceita isso, é o que eu estava falando da dificuldade da ruptura. Isso aí, né? Não é, mas assim, o senhor vai continuar falando, né? Mas abrindo um parêntese, eu tenho percebido que a predisposição tem sido honrada por Deus, porque a pessoa quer pagar e Deus age de uma maneira. Quantas pessoas eu tenho visto lá na nossa igreja é cercada por comunidades que hoje vivem tudo direitinho, legal, porque teve a predisposição de aceitar. Agora, o triste é uma pessoa que pode, que não está nessa situação, e ele, porque assim, o interessante é que perdão, pastor, a energia, ela não é criada, a energia ela é convertida, né? Então qualquer usina hidrelétrica, termoelétrica, eólica, qualquer uma delas converte a energia, então a energia é convertida. Então você que não paga a sua luz e poderia... Tem que se converter. Ai, eu tô sentindo. Tá um cheiro de queimado, não tá? Deixa uma possibilidade para que os irmãos possam pesquisar. Eu tenho um amigo que agora recentemente conversou comigo falando sobre essa questão da energia elétrica. O mercado de energia solar está crescendo no Brasil. E aí como é que a pessoa pode proceder? Vai lá e faz uma pesquisa rápida. Vai ao Banco do Brasil e lá o Banco do Brasil tem uma carta de crédito para quem quer converter a sua energia para solar, com juros baixíssimos de 8% ao ano. 8% ao ano é de graça, né? E a pessoa vai fazer um acordo que ela vai pagar por aquele equipamento que vai suprir toda a sua casa e até vender energia para a Light, dentro daquela linha de contas de luz que ela já pagava para a Light. Então a pessoa troca uma concessionária por algo que um dia vai ser seu. Então, a pessoa, hoje eu não quero viver dessa forma, está muito difícil, vai ao Banco do Brasil, faz uma cotação, vê como é que faz. Estou fazendo propaganda aqui do Banco do Brasil, né? Vai a um banco, faz uma propaganda, faz uma cotação lá e veja a possibilidade de você mudar e de não ficar tão refém. E detalhe, a Light não vai brigar com você porque a Light compra a energia que sobra. Tem uma cidadezinha lá nos Estados Unidos, parece um lugar chamado Bozeman, em que uma família foi obrigada a colocar em casa um manifesto da prefeitura dizendo o seguinte: aceitaram que a família colocasse lá os captadores de energia solar, aceitaram todos os painéis de energia solar, aceitaram, só que colocaram lá, nós não confirmamos e não confiamos no sol como uma energia que seja energia alternativa para as pessoas. Quer dizer, é fato que vai gerar energia, mas a cidade fez com a família colocar na parede lá, emoldurado, que a prefeitura não recomendava porque não confiavam no sol como uma fonte de energia perene. É piada, não é possível. Ó, diz o ouvinte aqui, nós vamos pular pro próximo assunto. Eu fui fazer uma vistoria anual do carro antes de sair de casa, tava tudo ok, tava tudo certo, mas aquela coisa, quando tem que dar errado, dá errado, né? Aí quando eu cheguei lá na local para fazer a vistoria, uma das lâmpadas, ela acendia, mas apagava, ficou intermitente. Não era o alerta, será que estava ligado? Mas não era não. Aí o vistoriador foi e falou o seguinte, que a lâmpada estava queimada, que o carro não estava legal e que eu ia ficar reprovada. Mas aí tia, se deixar um cafezinho aí, ó, deixar um cafezinho, deixa passar tranquilo. Eu olhei para ele e falei, é mesmo? É só que o seguinte, aí eu dar suborno por um erro meu, ela fez o quê? Ela foi para casa,
consertou o que tinha que ser consertado, depois voltou, marcou a vistoria. Deve ter passado a vistoria, ficou tudo certo. Amém, mas não se corrompeu. Foi uma atitude, né? Um posicionamento, né? Denunciaria o rapaz. Não, né? É passivo de denúncia, posicionamento, né? Você tomou um posicionamento diante da situação mais fácil, porque sempre tem um caminho mais fácil. Na vida sempre a gente tem um caminho mais fácil. Posicionamento é esse, é você diante de uma situação, você se posiciona. Eu não vou fazer isso. Da mesma maneira, quando você tem a possibilidade de você responder uma pessoa que está te magoando ou fazer algo muito ruim para aquela pessoa que te fez mal, você tem a decisão de não fazer. Então, agora você pode tomar a decisão de não ser corrupto. Ainda que todo mundo seja, ainda que o mundo inteiro seja corrupto, você pode tomar a decisão de não fazer o que a maior parte das pessoas fazem. Isso vai fazer diferença na sua vida e no resultado da sua vida. Você sabe que uma das coisas mais libertadoras que alguém pode experimentar, alguém que tem carro e dirige, é virar uma esquina e se deparar com uma blitz, né? E aí, de repente, o guarda te manda parar e documento. Aí você, dá o documento. E aí o cara, pode ir, boa viagem. Isso aí traz uma paz de espírito, né, pra pessoa, né? Então, você não fica tenso, né? Fica isso tenso. aí eu sugiro que você desenvolva na tua vida, né? Quando tá tudo certo, procure a blitz, passe por ela, só pra você ter agora. E parece que você, mas não, pior que você não passa por nenhuma. Quando passa e ele manda você passar direto. Tava descendo a ponte ali. Passa, vai direto. Tava descendo a ponte pra vir pra cá. Então eles estavam parando um monte de motoqueiro. Todo mundo parava e tava jogando as motos em cima do reboque ali. Então hoje não tem mais desculpa de você não estar com o seu carro ou a sua moto em dia, que agora você não é mais obrigado a pagar o IPVA. Você tem que pagar. Depois. Mas chegou na data de pagar, você não tem o dinheiro para pagar, você pode vistoriar mesmo assim. Você paga uma taxa lá de DPVAT, parece, alguma coisinha lá. Seguro. Você vai vistoriar e depois você financia ou você arruma um jeito de pagar. Mas não é desculpa mais para você estar andando irregular. Então, às vezes, é falta de... pastor, pode ter certeza, a gente está falando, entrou nesse assunto aqui, em 1 minuto já tem alguém em casa dizendo assim, mas o IPVA é muito caro e as ruas estão esburacadas. Isso aí é uma outra situação. É outra história. Esse que é o grande problema, é você querer resolver o teu problema baseado no problema alheio e tal, na coisa da compensação. Não, ou justificar, ou justificar. O pastor falou bem, vamos correr atrás. Esse ano é ano eleitoral. É a hora da gente orar e exigir seus direitos, mas não adianta você cobrar dos outros quando na verdade você não se cobra. Tem um negócio que está aparecendo na TV, né? Esse é o Brasil que eu quero. Isso. E aí eu estava ouvindo uma rádio outro dia, passando, né, no DAI e tal, e aí eu ouvi assim, de repente, esse é o Brasil que nós sempre teremos. E aí o outro falando, e esse é o Brasil que nós nunca teremos. Pessoas que moram fora, né? E aí mostrando... Comparando as coisas de lá com as coisas daqui. 100% do que eu ouvi passa pela questão educacional. Sim. Tipo, aqui nos Estados Unidos a gente deixa a chave dentro do carro e ninguém mexe. Aqui não sei o que e tal. Nada do que eu ouvi tinha a ver com o governo. Tudo que eu vi tinha a ver com a questão da educação das pessoas. Então, se todo mundo se posicionar, tem esperança. As coisas mudam. Mas é que você percebe que no Brasil o pessoal se preocupa, ao invés de educar, o pessoal se preocupa em querer doutrinar as outras na escola. Também. É verdade. E o pior, muita gente deixando passar batido. Isso não está fazendo nada para evitar isso. Não, na escola do meu filho aconteceu isso. E você fez o quê? Adianta fazer o quê, gente? Exatamente. Esse aqui é o problema. Adianta fazer o quê? Realmente, não depende. Não depende de mim, não depende só de você. Também depende de você fazer a mudança. Não é isso, pastor? Porque eu acho que essa questão da corrupção vem desde lá da nossa infância, né? A gente faz isso com os filhos, né? Se você passar de ano, era assim, meu pai, se você passar de ano eu te dou o skate, se você passar de ano, ou seja, é uma forma de corromper a criança, né? Então a criança já nasce falando que para eu conseguir aquilo eu tenho que fazer também, tem que dar alguma coisa, né? Eu tava vendo um amigo que é humorista, né? Ele criou uma piada lá brincando, falou que ele estava no Japão, né? Quando ele foi no Japão, e aí chegou o japonês, deixou uma bicicleta bonita na porta do shopping e entrou. Aí quando ele voltou, ele falou, cara, você deixou a bicicleta, você não prendeu, não tem uma corrente para prender, você não tem medo de ninguém roubar? Aí falou que o japonês disse para ele, mas por que alguém roubaria minha bicicleta? Tipo, você não vai prender? Ele falou, mas por que roubaria? Né? Aí ele entrou pro shopping, né? Aí ele foi e falou, sabe o que eu fiz? Fui lá e roubei a bicicleta dele, para ele saber que brasileiro não é otário.
Entendeu? Brasileiro não é otário. Você vê? Olha a piada do cara, doido, né? Piada, né? É mole. Se fosse na China, perdi a vida. Mas Perdi tudo por bem. nada aí, pô, brincadeira. Dependendo do lugar que você roube, tem uma consequência real, né? Mas Então é observa cultural, que- cara, não tem jeito. Observe que os dois assuntos, eles estão bem ligados. Não vai dar tempo de a gente falar do outro, porque daqui a pouquinho entra o horário político-eleitoral, que é gratuito, mas é obrigatório. Assim também como é gratuito o nosso caráter, e é obrigatório que a gente mantenha ilibado aqui, que a Bíblia fala: aquele que é limpo, limpe-se mais, que é sujo, suje-se mais. Na verdade, é tudo uma questão da escolha das pessoas. Nós tivemos aqui o primeiro assunto dessa moça que comete pequenos roubos, né? Pequenos na visão dela, é comida na geladeira, são pequenas quantias de dinheiro, algumas roupas também, quer dizer, algumas roupas, mas que não são suas, não são dela. E no outro assunto é quando você já começa, você vê, ela faz uma coisa pessoal para ela rouba uma coisa que é para ela, enquanto no outro assunto estão roubando coisas que são dos outros. Aí se a gente coloca na balança, a gente pensa que uma coisa pesa menos que a outra, mas em todas elas diz não furtarás. Amém. Tá nos mandamentos, não furtarás. Ah, mas isso é coisa do Velho Testamento. Ah, é mesmo? É mesmo? E tudo começa no Velho Testamento e a conclusão está no Novo Testamento, mas uma das coisas que você não pode deixar nunca de se lembrar é que se você rouba, você é ladrão. É verdade. Se você é conivente com o roubo, é ladrão também. A Bíblia não faz concessão com relação a isso. Lembra do Acã, né? Na verdade, o Acã não precisava ter feito aquilo, mas ele foi lá e fez. O que vocês dizem para essa pessoa, gente? A gente já vai caminhando para encerramento agora aqui. A Marcela vai falar aqui dos aniversariantes e tudo, mas bem rapidinho, porque a gente já vai ter que parar já aqui. Pastor Samuel. Então, vamos ser cada vez mais honestos, né? E falando do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é super válido na nossa vida, é regra para a nossa vida, e no Antigo Testamento existe um aspecto didático da parte de Deus, educando a nação de Israel. E talvez o Brasil esteja precisando muito, mais do que em qualquer outro tempo do Antigo Testamento. Talvez a gente precise de educação, de regras, para a gente viver a graça, para a gente viver o Novo Testamento. Talvez estejamos despreparados para a graça. Pode ser polêmico, mas vamos ser mais honestos. Amém. Já quero agradecer logo aqui a presença do pastor Samuel aqui no nosso debate. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Eu que agradeço. Queria mandar um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, em especial para o meu pai e para minha mãe, que estão de férias em Natal, meus pastores, e estão ouvindo o debate. Me mandaram uma mensagem aqui. Hoje seria o culto que ele dirigiria lá na igreja, mas eu teria a responsabilidade de dirigir. Então hoje tem Busca de Poder na Nova Jerusalém, 19h30. Queria convidar você e sua família para estar conosco à noite. Pastora Virgínia Estevão, obrigado, benção. Obrigado por estar participando aqui. A gente está 00:30 todo dia aqui na Rádio 93. Eu queria dar um grande abraço para minha mãe, que está sempre aqui ouvindo o JR. Legal. Que é apaixonada, e o pessoal todo da Igreja Semente de Fogo e do Ministério de Cura e Revelação. Amém. Pastor Elvis Breves, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Eu que agradeço de todos os ouvintes. Deus abençoe a todos, minha esposa e todos os inscritos lá do meu canal no YouTube. Deus abençoe a todos. Você não falou da esposa, pensa numa mulher que me ama. Ela me ama muito. Oh, meu Deus do céu, eu tô falando. Pastor Eduardo, um grande abraço, obrigado pela presença, pastorzão. Obrigado, digo eu. Abraço a todos, um beijo à minha esposa, um beijo à Igreja da Posse. A paz. Marcela Bastos, Vou mandar aniversariante. parabéns aqui para os pastores: pastor Mário Leandro, da Igreja Sal e Luz em São João de Meriti, pastor Lauremir Lopes, da Igreja Nova Vida em Itaboraí, pastor Gilson Santos, da Igreja Batista da Vitória em Vigário Geral, e o apóstolo Marcelo Almeida, da Comunidade Apostólica Marechal, lá em Marechal Hermes, e nós oramos por ele na condução da oração aqui do nosso pastor Samuel. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo precioso, ó Pai. Podemos desfrutar aqui, ouvindo e recebendo da tua doce palavra. Nós queremos abençoar todos os nossos ouvintes, queremos abençoar todos os pastores que estão aniversariando no dia de hoje, que tua graça esteja sendo renovada sobre a vida deles. Abençoamos aqueles que estão no leito de enfermidade, doentes, enlutados, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja também nos alcançando. Nos dê um dia abençoado, Pai. Que sejamos orientados e dirigidos por Ti em tudo aquilo que vamos fazer ainda, Pai. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.